Então, o tema dessa noite, e agora começou a gravar, você que está nos assistindo, não esqueça o seu like. Então, a gente vai conversar sobre como viver no mundo tão mal a partir de agora. Só que é o seguinte, pessoal, esse tema ele é um tema um pouco mais descontraído, tá bom? Ele é em forma de conversa, se eu perguntar, você pode responder, tá? Eu gosto de ver as pessoas interagindo enquanto eu falo, tá bom? Então, por favor, interaja, liga o áudio, pode falar que vai ser legal, tá bom? Eu sei que a gente fica um pouco mais tímido quando a gente tá por Zoom, mas vai ser legal estar com vocês nessa semana. Bom, vamos lá! Deixa eu colocar o entendido aqui, deixa eu compartilhar com vocês, então, a minha tela. E agora a gente começa a conversar sobre... Não foi essa, é a outra. Espera aí só um pouquinho. Deixa eu só compartilhar aqui essa. Bom, eu gosto... Eu dei meio que o nome da minha minha mensagem, Como Viver no Mundo Tão Mal. Eu troquei para um nome mais moderno, com esse nome aí, ó. Nada a ver. Por que nada a ver? Porque eu não sei se você já percebeu, mas muitas vezes quando a gente está conversando com algum adolescente, com algum jovem pré-universitário, às vezes até um jovem, e deixa eu até explicar um pouco sobre essa ideia de jovem, né? Quando a gente fala sobre jovem, o jovem, para mim, ele engloba desde os 12, 13 anos, que é um adolescente, mas ele já é um pré-jovem. Então, ele como adolescente, ele já é um pré-jovem, e cada vez está sendo mais cedo, e vai ali até os seus 35 anos como jovem. Você tem muitos jovens hoje que só estão estudando, acabam não saindo da casa dos pais, em virtude de estar nesse processo de educação, e depois só casam mais velho. Não é que você, depois dos 35, eu sei que alguns falam assim, poxa vida, então eu já não posso mais ser considerado jovem. Você é um jovem adulto. Então, você é um jovem adulto, pode ser jovem adulto até. Eu já passei dos 35 também. Eu lembro que doeu muito quando eu fiz 35 anos, que eu falei, agora eu não sou mais jovem normal, eu sou um jovem adulto. Então, eu vou conversar com vocês aí sobre esses temas aí do nada a ver. Bom, como eu falei para vocês, eu sou curitibano. Nós moramos aqui na Espanha junto com a minha família. Desde 2020 eu vim para cá para fazer um mestrado, para se preparar cada vez mais para servir o nosso Senhor. Eu estou fazendo atualmente o doutorado na Andrews University de liderança. Eu vou para lá uma vez só por mês. E eu realizei um sonho faz poucos dias aí, porque eu me senti chamado de vir aqui para a Europa quando eu fui para Londres. E eu pude levar há poucos dias aí minha família ali para conhecer um pouquinho da terrinha onde vocês moram. Eu sei que vocês moram um pouco mais longe do centro, mas é mais ou menos aí. E uma das coisas sobre o meu ministério é que eu sou escritor. Então, eu já publiquei 10 livros, e inclusive o novo estudo bíblico para jovens da divisão sul-americana, ou algo mais, eu tive a honra de escrever. É dentro de uma plataforma bem diferente de estudos. E aí você está vendo aí no seu Zoom alguma das imagens aí de alguns livros que eu fiz. Já escrevi junto com os 3 palavrinhas, como a Bíblia, ilustrar 3 palavrinhas. Fiquei feliz que eles fizeram uma versão em inglês, bilíngue, em português e inglês. Tem um devocional dos 3 palavrinhas, tem jogo que a gente já lançou com eles, ainda vai lançar outros produtos com os 3 palavrinhas. Eu gosto de cultura pop, e eu uso a cultura pop para chamar a atenção dos jovens e tudo para falar da palavra de Deus, que é o mais importante. Eu uso da ficção para falar da palavra de Deus, olha só, porque Jesus também fazia isso. Se você ver os relatos, por exemplo, do Rico e o Lázaro, ele também contou uma história de ficção para alcançar as pessoas da sua época. Essa é uma história que não existia, né? De fato, não é uma história real, é uma história ficcional. Eu faço a mesma coisa, usando da cultura pop, de filmes, séries. Na verdade, hoje um monte de pastor faz, mas foi eu que comecei lá em 2013, 2014, mexendo com isso, no livro O Dia Z, a Bíblia e o Apocalipse Zumbi, que a Bíblia já falava que ia acontecer um apocalipse zumbi. Se você duvida, está no livro. Aí depois eu lancei o livro Fé com Pipoca, O Outro Nome de Aslan, que é a simbologia bíblica nas Crônicas de Nárnia. É um livro que vai explicar das 7 Crônicas de Nárnia, o que C.S. Lewis foi tirando da Bíblia. Lançamos os 101 lições da cultura pop, e agora, recentemente, a gente lançou esse daí, O Senhor dos Anéis, o Cristianismo do Senhor dos Anéis. Inclusive, em julho eu estou indo para aí, e vou estar gravando alguns vídeos para um curso que a gente vai fazer sobre esse tema. Mas agora você já me conheceu um pouco melhor, o orador aí da semana, eu vou compartilhar com você, então, um pouco sobre o nada a ver, ok? Mas para você entender que às vezes existem expressões e coisas que a gente fala, e você vai perceber isso durante a semana, às vezes a gente parece ser meio ingênuo com algumas coisas que nós dizemos. E essa expressão é uma delas. Quando a gente fala assim, poxa, mas isso não tem nada a ver, eu te pergunto, será mesmo?
Então, eu vou dar alguns exemplos para você sobre a minha vida e no final eu quero te perguntar se você acha que tem a ver ou não tem a ver. Bom, você está vendo aí o desenho do Pica-Pau. Quem aqui de vocês é viciado no Pica-Pau? Deixa eu ver. Quem aqui assistiu o Pica-Pau? Aham, tô vendo, né? Eu tenho um filho de 6 anos, o Bernardo, e eu jamais deixaria ele assistir o Pica-Pau, porque o Pica-Pau é extremamente violento. Mas eu, quando ele era pequeno, eu realmente gostava muito de Pica-Pau, mas não apenas Pica-Pau. Eu gostava dessa turminha aí, do Looney Tunes. Conhece Pernalonga? Até lançaram o Space Jam recentemente. Só que o que mais, assim, mexia com o meu coração era a família Dinossauro. Querida, cheguei. Eu gostava, tinha álbum de figurinha disso, mas não apenas da família Dinossauro. Eu era viciado na TV Cultura. Eu não sei se você, na sua infância, você assistia TV Cultura, mas se tinha uma coisa que eu era apaixonado, era para assistir os programas da TV Cultura, que eram muito legais e que ensinavam coisas diferentes. E aí eu comecei a me envolver com os heróis. E eu duvido você descobrir o nome desse super-herói aí. Qual que é o nome desse super-herói aí? Você sabe? Diz aí para mim. Põe no chat aí. Quero ver se você sabe. Não é o Homem-Formiga. É o Jaspion. Esse só os velhos vai saber. Não, não é o Jaspion também. É o Black Kamen Rider. A maioria das pessoas nem sabe quem que é o Black Kamen Rider. Foi o meu herói favorito. Depois dele aí, também assisti o Flash, assisti o Jaspion. Esse sim é o Jaspion. E aí eu fiquei viciado nisso aqui. Me disseram hoje que relançaram na Netflix a série do Power Rangers. Meu pai do céu, para os mais velhos vão até lembrar a musiquinha do Sandy Júnior. Power Ranger tem a força. Hey! Vocês lembram disso aí? Então, eu assistia tudo, Power Ranger, mas não apenas Power Ranger. Comecei com X-Men, com Homem-Aranha. Nossa, eu amava, né, o Homem-Aranha, eu amava esses personagens e tudo. Eu gostava tanto de super-heróis que a minha mãe me contou uma história que uma vez, com 4 anos de idade, eu coloquei uma toalha vermelha no pescoço, a gente morava no 4º andar, e ela estava chegando de compra naquele tempo, lá na década de 90. Os pais às vezes deixavam os filhos em casa para sair fazer alguma coisa e nem se preocupava muito. E acontece quando ela chegou, eu estava na varanda, na varandinha assim da janela, coloquei a mão ali e falei que eu ia pular porque eu queria voar. Né? Então, olha as ideias, né? Com 5 anos de idade, falei que 4 para 5 anos de idade estava querendo voar. E minha mãe foi muito esperta, falou, não, peraí, que esse é o primeiro voo seu, então eu quero registrar esse seu voo. Então, espera que eu vou pedir para a vizinha pegar uma câmera. E ela interfonou lá para a vizinha e falou, pelo amor de Deus, entra, a porta está aberta, não sei se a vizinha tinha chave. E ela falou, por favor, pega meu filho que ele está querendo pular. E disse que eu estava impaciente, porque estava demorando. E aí eu contei 1, 2, 3. Quando eu fui pular, a vizinha me segurou. E eu brinco que daí minha mãe me impediu de desenvolver o poder de voar. Né? Ela me salvou a vida. É que, na verdade, eu, quando era pequeno, eu entendo que eu tinha um poder de teletransporte. Talvez você também tinha. Eu estava assistindo TV na sala e, de repente, no outro dia eu acordava na minha cama. Então, para mim, isso é um poder. Se você não acredita, ateu, não sei, tô brincando. Só para... Eu falei para vocês. Começo é mais assim, descontraído, tá bom? Só que eu comecei com as brincadeiras, como o tazo. E aí, não sei se você brincava com o tazo ou se você preferia brincar com o pega-tazo, que era uma melequinha assim que você batia, tinha um porta-tazo, tinha tudo. E eu gostava muito dessas brincadeiras, e assim como os brinquedos que a Coca-Cola começou a lançar. Coca-Cola era fera em nos fazer comprar brinquedos aí, como esse daqui, ó, o Gelouco. Eu não sei faz quanto tempo que você está em Londres aí, mas isso aqui era a sensação. Mas essa sensação não chega nem perto disso daqui. Isso daqui foi um dos melhores momentos da minha infância, que foi o ioiô da Coca-Cola. A gente brincava de ioiô e se divertia, você queria sempre ter os melhores. Não tem nenhum ioiô tão bom quanto o ioiô da Coca-Cola. É impressionante. E é óbvio, né? Comecei a mexer com brinquedo, com cultura pop, com filmes e tudo, desenhos, eu ia para os videogames. E esse era o sonho da minha vida, era ter o Super Nintendo. Eu queria muito o Super Nintendo. Mas minha família não tinha condições. Então, o que o meu pai me dava era isso daí. Ai, meu pai do céu. Esse videogamezinho aí com 100 e poucasinho, que é a mesma coisa, só mudava um pixel, mas dizia que tinha 100 e poucos jogos. Esse foi o jogo que eu jogava. Só que eu ia na casa dos meus primos que tinham mais dinheiro para jogar outros jogos. Quais jogos que eu jogava? Eu jogava como esse daí, ó. Street Fighter, mas eu gostava de jogar com Ryu e dar o fazer tudo isso daí. Jogava também Mortal Kombat, gostava desse tipo de jogo, mais sangue e tudo. E aí, conforme o tempo foi passando, agora um pouquinho mais velho, eu já comecei a me envolver com outras coisas também, com filmes de terror. Eu sei que alguns, quando vê esse tipo de imagem, falam, nossa, pastor, mas você está mostrando isso. Eu, com 9 anos, era viciado em filme de terror. Se você pegasse meus desenhos quando eu era pequeno, você ia falar que eu tinha um sério problema. Provavelmente eu tinha, porque eu gostava disso aí, ó. Jason, Sexta-feira 13. Eu gostava do boneco assassino. Esse era meu predileto, era o boneco assassino. Mas não só isso.
Eu também amava música. E se você sabe o que tá aí, você tá vendo essa imagem, você tá muito velho. Que um Discman, isso mesmo, Discman. A gente colocava o CD. Tinha um mais antigo ainda, que você colocava a fita, tinha que rebobinar, mas esse aí era o Discman. Gostava de Mamonas Assassinas. Não só Mamonas Assassinas, eu gostava de Charlie Brown Jr. E eu gostava tanto de Charlie Brown Jr. que eu queria fazer a tatuagem do Chorão, que era o cantor, né, o vocalista da banda, escrito skate alado, marginal alado, skate por toda a vida, né? E eu queria tanto fazer tatuagem aqui no braço, né? E que até então agora sempre eu tenho que pregar de blusa, né? Por causa que eu fiz a tatuagem. Brincadeira, viu só? Sempre quando um jovem fala para mim assim, pô, pastor, tô a fim de fazer uma tatuagem, eu sempre falo para ele assim, escolhe o desenho e espera 2 anos. Aí a pessoa, nossa, eu não vou esperar isso, mas a gente muda. Quando eu falei para fazer marginal alado skate por toda a vida, você fala, nossa, que ridículo fazer uma tatuagem assim. Mas naquele tempo, era meu sonho fazer isso. Eu dou graças a Deus eu nunca ter feito essa tatuagem. Então tem muita gente que fala assim, não, vou fazer tatuagem. Escolhe o desenho e você vai ver como a gente muda. E aí você vai se arrepender. A maioria das pessoas que tatuaram, eu conheço muita gente que tatuou, a maioria acaba se arrependendo, aí faz outra e depois, sabe? Então pensa bem antes de querer fazer qualquer coisa nesse nível. Mas tá aí, ó. Charlie Brown Jr., CPM 22, tinha também o outro que eu gostava muito, que era Nickelback, Blink-182, tanto é que se você entrar no site cifras.com.br e procurar algumas cifras, eu mesmo que cifrei de tanto que eu gostava. Eu gostava tanto desse tipo de coisa que eu criei uma banda junto com meus amigos. E eu não sei se vocês vão conseguir ouvir um trechinho da música, acho que eu não consigo passar por causa do estilo do vídeo, o vídeo é muito velho. Eu fiz uma banda brincando com o nome de uma banda da época chamada System of a Down. E aí o nome da nossa banda era Sistema Feudal. Olha que coisa maravilhosa. E aí eu fiz essa banda, né? E quem sabe quando eu tiver presencial eu mostro para vocês um trechinho dessa música, porque o online eu já tentei passar e não funciona. E eu queria mostrar para você a foto de quando eu fui me formar no ensino médio, né? Olha como eu estava bem arrumado, né? Tá ruim de ver? Eu vou aumentar aqui a foto para você, ó. Esse daí, ó. Essa coisinha linda de Jesus, com essa calça aqui, cabia umas 10 pessoas, com esse cabelão. Esse era o Vinícius, né? Esse era o Vinícius, com 17 para 18 anos de idade. Você fala, nossa, misericórdia, que magrinho, esse cabelão e tudo. Pois é, pessoal. Eu gosto de compartilhar um pouco dessas coisas da minha vida, da minha história, com as pessoas, para vocês verem. Primeiro, eu, quando eu tinha essa idade, nenhum dos professores, ninguém acreditava em mim. E hoje, graças a Deus, olha só, eu falei para vocês, hoje, graças a Deus, moro na Espanha, estou fazendo doutorado, tenho um livro publicado. Quem diria que esse menino revoltado conseguiria fazer tanta coisa? É um pastor hoje. Então, às vezes, existem jovens na igreja, existem adolescentes que ninguém acredita. E eu gosto de acreditar neles, porque só teve um pastor que acreditou em mim. E ele que me deu apoio. E se não fosse ele ter me dado apoio, talvez eu nunca seria quem eu sou, eu nunca estaria onde eu estou. Então, sim, existem pessoas que você olha para hoje, você não valoriza, mas você não consegue imaginar, você não pode imaginar o que Deus pode fazer na vida dessa pessoa. Afinal de contas, a gente acredita que Deus pode todas as coisas, que Deus pode transformar uma pessoa. Então, quando nós vemos alguém, a gente fala assim, poxa, esse jovem, isso dá problema, esses adolescentes na igreja, mas e o que ele pode vir a se tornar? A gente esquece da nossa juventude, a gente esquece da nossa adolescência por tudo que a gente passou. Mas eu gosto também de compartilhar a minha história com você, porque assim, eu mostrei as coisas que eu fui assim meio que influenciado. Eu não vou contar todas as coisas que eu aprontei quando eu era adolescente, porque senão alguns vão ficar de cabelo em pé, talvez alguns vão querer cancelar minha viagem para estar aí com vocês no final de semana. Mas só para dar um exemplo, eu cheguei a ser preso quando eu era adolescente. Preso fazer uma bobeira, pichando o muro. Mas fiquei lá quase 1 hora, mas foi preso. É que valoriza a história, você já viu? Quando um pastor vai contar, tem que ter prisão e tudo. Mas eu já fiz tanta coisa errada que a polícia foi um dia me procurar lá na minha escola, para você ter uma ideia, ok? Então, às vezes a gente olha para essas coisas que a gente assiste, que a gente consome, que a gente está envolvido nesse mundo, e aí a gente fala assim, mas isso não tem nada a ver. Isso não me influencia. Só que a gente tem que parar de ser bem ingênuo e parar de usar essa frase. Porque, na verdade, você acha que tudo que eu assisti, que eu mostrei para você, essas coisas, esses filmes, esses desenhos, esses filmes de terror, as músicas que eu ouvi, você acha que isso me influenciou? Sim ou não? Eu tenho certeza que isso me influenciou. Isso me ajudou a ser uma pessoa diferente. Tudo que nós fazemos, tudo que nós assistimos, isso acaba influenciando a gente. Então eu fiquei pensando assim, mas então como?
Como que eu posso viver nesse mundo mal? Será que eu deveria virar um santão, né? Tem irmãos assim que falam assim, eu vou comprar uma chácara lá no Brasil, vou juntar dinheiro aqui, os pounds aqui, vou voltar para o Brasil, comprar uma chácara, vou investir lá, e aí eu vou ter só experiência com a natureza, eu vou ficar bem. Será que é isso que a gente deve fazer? Deve conseguir ganhar dinheiro para comprar algum lugar e morar afastado e se conectar mais com Deus? Como viver nesse mundo mal, já que a gente é influenciado? Então, eu não posso assistir mais nada? Então, eu procurei um texto e eu encontrei esse texto para mim uma preciosidade, que é 1 João capítulo 2, versículo 15 até o versículo 17. Se você tem uma Bíblia, eu quero convidar você então a pegar a sua Bíblia e a gente vai ler juntos 1 João capítulo 2, versículo 15 até o versículo 17. Você tem uma Bíblia aí? Então, se você tiver, abra, por favor. O texto que nós leremos é 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17. Os especialistas dizem que essa carta foi escrita, obviamente, por João, quando ele tinha mais ou menos 90 anos em Éfeso. Então, aqui já como se fosse assim, indo para uma conclusão da vida de João, e são palavras muito, mas muito sábias. E para mim, esse é um conselho bíblico mais impressionante para os jovens, porque ele é extremamente atual. Ele se aplica a qualquer cultura, ele se aplica a qualquer era, a qualquer tempo, e ele vai se aplicar para a gente agora. Então, encontrou aí 1 João, capítulo 2, nós leremos do verso 15 até o versículo 17. Enquanto vocês encontram, eu vou dar uma olhada aqui no chat. Alguém perguntou se gostaria de saber se a palestra vai ficar gravada no YouTube, tá bom? A Vanessinha, eu já fui viciado em pica-pau quando criança. Fico feliz que hoje meu sobrinho nenhum assiste, é verdade. O pessoal dando boa tarde, boa tarde, boa tarde. Então, espero que vocês tenham encontrado aí o texto bíblico. Encontraram? 1 João, capítulo 2, versículo 15 até o versículo 17. Achou aí? Olha só, esse texto é impressionante. Eu vou estar lendo na nova versão transformadora. A minha missão como pastor é ajudar as pessoas a se relacionarem melhor com Deus. E uma das formas é você conseguir explicar a Bíblia para essas pessoas. E hoje muitas pessoas não leem a Bíblia porque têm dificuldades de entender. Eu encontrei nessa versão, assim, um refúgio, porque ela é uma versão muito boa. Eu já li essa Bíblia inteira, a NVT, essa versão com a Bíblia inteira, e eu gostei muito. Existe, sim, alguma, mas assim, não chega a 10 pontos que eu falei, poxa, que pena que eles não colocaram isso e tudo, mas é muito pouquinho, muito pouquinho, muito pouquinho. Então, é uma das versões, assim, mais contemporâneas. Quando a gente vai lá para a nova tradução da linguagem de hoje, eu não gosto porque ela muda muito. A NVI é boa também, mas essa NVT, para mim, é uma das melhores versões, tá bom? Então, 1 João, capítulo 2, versículo 15 até o versículo 17, você vai perceber que essa versão é um pouco mais contemporânea, por isso que eu te expliquei. O texto bíblico diz assim, não amem esse mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando vocês amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho das nossas realizações e desejo. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Talvez se a tua versão ela é um pouco mais tradicional, falou assim, a concupiscência ou o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Nessa versão, ela fala o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho das nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas provém do mundo. E o versículo 17 diz, e este mundo passa e com ele tudo que as pessoas tanto desejam, mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Falei para você, esse texto para mim, ele é um dos textos assim mais especiais para a gente que vive nesse mundo tão contemporâneo, tão louco e cheio de atividades. O texto ele começa trazendo uma informação para a gente, que é não amem o mundo. E é interessante quando você lê o texto e fala não ame o mundo, porque nós como cristãos, nós deveríamos ser conhecidos como amor e nós deveríamos amar as pessoas, nós deveríamos amar o mundo. Jesus, ele pede para a gente amar as pessoas. E, inclusive, o texto, a palavra amor que aparece aqui, ela parece aquela palavra famosa, agapau. Não agapau o mundo, ou seja, não ame o mundo de forma incondicional. Mas, obviamente, quando a gente fala sobre não amar o mundo, é a gente entender que nada que existe no mundo
deve ocupar o primeiro lugar no meu coração. Eu aprendi uma coisa muito simples, que mudou muito o meu jeito de entender as coisas. Um dia uma pessoa falou para mim que não existem prioridades. Não existe prioridade no plural. Existe só prioridade no singular. Mas como assim? Claro que existe prioridades. Não, se você tem uma prioridade, que é o seu trabalho e a sua família, pode ter certeza que em algum momento do seu dia, uma das coisas vai ocupar mais o seu tempo. Ou seja, uma das coisas será mais prioridade. Então é impossível você dar prioridade para sua família, para o seu trabalho. É impossível você dar prioridade para a igreja, para Deus. Não, prioridade é uma única só. Então, nós só temos uma prioridade. Depende do momento do dia, algo vai ocupar mais a nossa atenção e vai ser prioridade. Então, ou seja, quando o texto bíblico fala assim, não amem o mundo, nem as coisas que o mundo oferece, é mais ou menos o seguinte, às vezes o nosso coração e as nossas prioridades, elas estão focadas só nessas coisas que o mundo nos oferece. E nós, como cristãos, como jovens, nós não deveríamos amar as coisas que o mundo oferece. E eu sei que isso é ainda mais complicado para a gente que mora fora do país. Por quê? Porque a gente tem muito mais acesso que os brasileiros a comprar coisas que talvez foi sempre seu sonho, de ter o escritório do seu sonho, de você ter o celular que você sempre quis, comprar as marcas que você sempre sonhou em ter, de você às vezes comprar um carro que você nunca conseguiria no Brasil. Só que o texto bíblico diz assim, nós podemos ter essas coisas, mas nós não devemos amar essas coisas. Essas coisas não devem ocupar o lugar que deveria ser de Deus. Deus deve ser a nossa prioridade, o primeiro lugar, e não as coisas. E às vezes nós demonstramos isso na nossa vida. Quando eu, por exemplo, não, eu preciso trabalhar, eu não posso parar de trabalhar. Mas por que você quer trabalhar tanto? Você tem um valor X, e a gente vai falar sobre dinheiro, um dos nossos encontros aqui. Nós temos um valor mensal que nós gastamos. Quando passa um pouquinho desse valor, é natural e seria muito bom que todos nós conseguíssemos ganhar mais do que a gente gasta, só que existem pessoas que conseguem ganhar mais do que gasta e sempre querem estar ganhando mais e mais e mais. Ah, mas tem programação na igreja. Não, não, mas é que eu tenho que trabalhar. Mas você precisa trabalhar? Ou você quer trabalhar? Esse é o grande ponto. Existem pessoas que estão dando prioridade para as coisas do mundo muito mais do que prioridade para as coisas de Deus. Por isso o texto bíblico diz, não amem o mundo, nem as coisas que o mundo oferece. E por que eu amo tanto esse texto? Porque ele é muito completo, porque ele vai explicar quais são as coisas que o mundo oferece. E a primeira coisa que ele vai falar é o desejo intenso da carne. Aí, quando eu estou mostrando essa imagem, só para também brincar um pouco com você, né? O desejo intenso da carne não é essa carne, tá bom? O desejo intenso da carne, explicando de uma forma mais simples, é assim. Todos nós temos desejos naturais que Deus colocou. Por exemplo, comer é pecado? Sim ou não? Claro que não. Comer não é pecado. Mas se você comer demais, isso se torna uma gula. E nós temos o desejo de comer. Só que se eu como demais e como coisas que não fazem bem para mim, para minha saúde, para o meu corpo, sim, eu estou pecando. Então, o diabo, ele é especialista em transformar os desejos que são naturais, ele faz a gente extrapolar, ele faz a gente exagerar. Então, por exemplo, você fazer sexo é errado? Sim ou não? Depende, né? A gente vai falar sobre sexo também. Depende. Se você já está casado, você pode ter relação sexual. Só que o que o diabo faz? Não, não importa se você é casado ou não, não importa com quem seja, com quanto seja, pode fazer. Então ele pega desejos que estão no nosso coração, que são naturais, e ele transforma esse desejo para a gente exagerar. E isso são os desejos da carne. E quando a gente começa a dar mais atenção para o desejo da carne do que para as coisas de Deus, a gente começa a se afastar. E eu vou dar um exemplo muito simples, já que a gente falou sobre sexualidade. Tem muito jovem que começa a namorar e tem relação sexual com a namorada e ele começa a ficar com vergonha de ir para a igreja. Porque afinal de contas, poxa, é chato, né? Eu tô fazendo essas coisas, eu vou para a igreja, como é que vão me olhar? Poxa, isso não é legal. E começa a se afastar. Tem pessoas que deixam totalmente de ir na igreja, por quê? Porque ele tem um desejo, que é correto. Só que aí o diabo faz ele extrapolar no desejo. Esse é o desejo da carne. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Que a concupiscência, esse desejo intenso,
que o diabo vai oferecer para nós. E quando eu começo a cair nesse desejo, eu começo a amar mais as coisas do mundo. E eu preciso cuidar com isso. Mas não é apenas o desejo da carne. No próprio verso 16, você vê que tem o desejo intenso, né? O desejo intenso por prazer físico, que seria os desejos da carne. Quando você come mais, você está buscando o prazer físico, quando você já entendeu, né? E aí agora a gente vai para o desejo intenso por tudo que vemos. E aqui é uma complicação muito grande, porque nós vivemos no meio de uma sociedade que está o tempo todo consumindo conteúdo. O tempo todo nós estamos vendo algo, tanto nas nossas redes sociais, que às vezes a gente entra numa rede social, num TikTok da vida e perde meia hora, uma hora sem nem perceber. É o algoritmo tentando acertar o que a gente gosta, tentando encher a gente de adrenalina por a gente estar assistindo algo. Então, o tempo todo nós estamos consumindo algo. E se você for voltar para as tentações da Bíblia, você vai perceber, por exemplo, Eva, o texto bíblico diz exatamente assim: vendo Eva a árvore, o fruto, o desejou. Quando você vai para Davi, ele estava sozinho no seu palácio, o seu exército estava em guerra, e o texto bíblico diz exatamente assim, que ele viu, ele olhou pela janela, e ele viu Batseba tomando banho. Então, o texto bíblico, ele sempre coloca o que a gente vê como sendo um desejo que pode surgir de fazer a gente amar mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas entradas da alma, que é o que eu, obviamente, que eu vejo, que é o que eu leio, porque querendo ou não, eu vou estar lendo, é óbvio que é mais seguro você ler do que você apenas assistir, do que você, de fato, ouve. E quem de nós não escutou uma música que não gostou, e quando você menos percebe, ela grudou em você? E aí você tá lá, e essa daqui é velha, de propósito. E aí você tá lá e de repente você começa, pôneis malditos, venha comigo atolar. Tá tranquilo? Tá favorável? Entendeu? O Bernardo só precisa ouvir uma vez a música para ele chegar e começar a cantar. E parado no baile, o Bernardo, pelo amor, não quero que você cante essa música. Mas a música gruda. Por quê? Porque ela tem esse poder de influenciar a gente. Então, tudo que eu estou vendo, e aqui eu preciso falar um pouco mais sobre, porque eu estudo roteiro. Eu gosto, como eu falei para vocês, de filmes, de séries e tudo, e nós temos dificuldades aí com o pessoal hoje, os cristãos, quando eles vão se entreter, às vezes eles nem param para entender o que eles estão consumindo. Tanto como livro, tanto quanto música, às vezes ele não para falar assim, deixa eu ler a letra, deixa eu ver exatamente o que está dizendo esse filme. Ah, não, começou o filme mal, aparece o diabo lá, aparece, eu sou demônio. Ele fala, não, deixa eu ver aonde isso vai dar. Não, não tem onde vai dar. Se começou mal, vai terminar mal. Então, o grande ponto que eu gostaria de comentar com vocês para dar essa continuidade, esse início comigo na semana de oração, é que nós, como cristãos, como jovens nesse mundo, nós temos dificuldade sim, mas a estratégia do diabo é fazer de tudo para a gente amar mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. E ele vai usar o prazer da carne para nos tentar com isso, o prazer dos olhos. Então, sim, vai ter coisas que você vai assistir que você vai se interessar por elas, mas elas vão mudar você. E vai fazer você gostar mais das coisas do mundo do que das coisas de Deus. Então, tem muito jovem que fala assim para mim, poxa, pastor, eu não consigo ler a Bíblia por mais do que 15, 20 minutos. Mas um filme a gente consegue assistir. A gente consegue ficar na frente de uma TV, às vezes, para assistir um jogo de futebol. E por que eu não consigo assistir, não consigo me dedicar esse mesmo tempo para a palavra de Deus? É por causa que meu cérebro, eu estou consumindo tanta coisa, sem ter um espírito crítico, que acaba entrando muita coisa. E hoje, cada dia mais, as pessoas estão buscando mais e mais e mais ser estimulados, a ponto de hoje nos cinemas existe um estudo de som, existe imagens 3D para você entrar dentro do filme. Então, aí joga água, você meio que se assusta porque vai vir uma coisa. Então, você está dentro da história. Cada vez mais, eles estão oferecendo experiências para a gente entrar dentro do filme. Só que existem muitos cristãos que estão entrando dentro do filme e se esquecendo que ali não deveria ser o lugar dele. A gente está entrando em terreno, às vezes, que são perigosos, vendo histórias que estão vendendo coisas que a gente não concorda. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção para você é você ter um pouco mais de espírito crítico,
Quando você vai fazer qualquer coisa, consumir qualquer coisa com a sua vista, com seu ouvido, é você lembrar que o diabo ele vai querer sim fazer você amar mais as coisas do mundo. Então, por isso, você precisa cuidar. E eu, no intuito de tentar ajudar as pessoas, os jovens, adolescentes, a entenderem um pouco mais sobre esse universo de filmes, eu criei um canal chamado Filosofia com Pipoca. Eu tenho até vergonha, às vezes o pessoal assiste meus vídeos quando eu vou para algum evento, mas eu fico feliz. Existem grupos de estudo, pequenos grupos, né? Que o pessoal assiste um dos vídeos meus para discutirem algum tema. E dentro desse canal já são mais de 100 vídeos onde eu analiso alguns filmes, filmes de heróis, do que for que você possa imaginar. Depois, se você quiser, você pode entrar lá para você conhecer, para te ajudar a fazer esse exercício. Tem aquele livrinho, 101 lições da cultura pop, são todos roteiros do Filosofia com Pipoca. Então, por que eu faço isso? Para tentar ajudar as pessoas a entenderem, os cristãos, a assistirem filmes com espírito crítico. E para mim, os filmes, as séries, eles também podem ser uma forma de você evangelizar, porque você pode conversar com pessoas que não são cristãs e através daquele filme, daquela cena, você fala, você não percebeu que tem algo mais ali escondido? E aí você começa a apresentar para a pessoa. Então, meu querido, a gente precisa parar de usar essa desculpa de não tem nada a ver. Como que eu posso viver nesse mundo tão mal? É muito simples. Você precisa entender que nós deveríamos amar mais as coisas de Deus do que as coisas do mundo. E o diabo ele vai fazer de tudo para você amar mais as coisas do mundo. E ele vai usar o desejo da carne, o desejo dos olhos, ou seja, tudo que você consome, filmes, séries, músicas, para você ficar tão entrelaçado com isso que você não vai ter interesse em outra coisa. Na Bíblia, nas coisas de Deus, nos eventos da igreja. Ah, não, esses eventos, não, esse negócio de semana de oração, você nem não. Poxa, eu tenho mais coisa para fazer. Então, ele vai entrelaçando você sem você perceber. Mas não é apenas isso. Nós temos o terceiro ponto, e um ponto aí que, para mim, ele é muito complicado hoje em dia, nesse mundo que nós estamos vivendo. E eu confesso que até eu tenho procurado me cuidar cada vez mais com isso. Porque o terceiro ponto fala sobre a soberba da vida. Na minha versão, como eu li para vocês, ele diz o seguinte: e o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém de Deus, do Pai, mas do mundo. Esse terceiro é muito forte. E eu estou mostrando essa imagem para você só para te chamar a atenção. Você sabia que morrem mais pessoas hoje, com morrendo por procurar fazer uma selfie legal do que de ataque de tubarão? Hoje você depois pode procurar no YouTube, as pessoas estão assim sofrendo uns acidentes assim bizarros porque elas não param, não largam o celular. E nós, infelizmente, temos esse costume de tudo onde a gente vai, o que a gente faz, a gente é viciado em curtida. A gente quer compartilhar com as pessoas, porque afinal de contas, do que adianta ter uma grande vitória na vida se outras pessoas não podem celebrar com a gente essa vitória? Só que a gente esquece que muitas vezes nós fazemos isso por soberba da vida. A gente quer se mostrar. E hoje existe uma preocupação muito grande dos psicólogos e nunca houve tantos adolescentes e jovens pré-universitários que estejam deprimidos, com depressão. Por quê? Porque eles olham na vida das outras pessoas e nas redes sociais a gente só posta o que é legal, né? A gente só posta as melhores comidas, afinal de contas ninguém aí, e eu acho até isso bem engraçado, porque tem tanta gente que vem entrar em contato comigo, eu sei que tem muita gente que entra em contato com você também, pelo fato de morar na Europa, a gente só posta quando a gente consegue fazer uma viagem depois de guardar dinheiro, ou quando a gente consegue depois da semana inteira trabalhar e ir para o parque, o pessoal, nossa, o cara tá passeando, o cara tá gastando, o cara tá isso, aquele... A gente não posta derrotas. Você só vai postar o restaurante legal que você vai. Você não vai pegar naquela manhã e postar o X-mico, né, para todo mundo ver. Você sabe o que é o X-mico? Você pegar o pão, abrir, colocar uma banana dentro, X-mico, né? X-mico ninguém posta. É quando você morava lá, não sei, em Governador Valadares, né? Eu já fui pastor em Governador Valadares. Não sei se tem alguém aí de Governador Valadares. No Governador Valadares sempre tem alguém. Mineiro tem em tudo que é lugar. Né? Baiano também. Tem baiano aí? Tem baiano em tudo que é lugar, né? Então aí, ou um curitibano, né? Um paranaense, como eu sou paranaense. Você tá lá num lugarzinho simples lá do nosso Brasil, ou de Portugal, porque fala português, eu não sei, de Guiné, não sei de onde você é, mas poxa vida, a gente não posta em coisas assim, mas quando a gente vai para aquele outro lugar que é chique, eu tenho que postar. Não, eu tenho que marcar que eu tô aqui. Não, eu tenho que tirar foto para mostrar que eu tô comendo essa comida. Nossa, a gente tá perdendo de aproveitar o momento.
Porque a gente está querendo compartilhar. Quando você vê a coroação do rei, as pessoas estão mais preocupadas em fazer o vídeo dela, daquele momento, do que desfrutar o momento. E às vezes fica mais olhando para o celular para ver se o vídeo tá bom, e às vezes a gente grava vídeo que a gente nunca mais vai assistir. Ah, não, eu vou gravar a troca de guarda. Quando você vai assistir esse vídeo? Só para passar no Stories. Ok, para quantas pessoas assistirem? Não, para os outros verem, sabe? Eu estou falando isso para mim também. Eu também tenho essa dificuldade. Eu, quando compartilho algo, eu compartilho problemas que eu tenho também. Eu não sou super-homem, eu também luto com minhas falhas, com minhas debilidades. A gente precisa cuidar, porque isso é soberba da vida. Às vezes uma pessoa que te segue, ela, ou que não te segue, ela pode olhar isso e falar assim, poxa, por que que a vida dela é melhor do que a minha? E quando eu sou soberbo e uma pessoa, ela faz esse questionamento, é como se ela falasse para Deus, eu não estou feliz com a minha vida, com a vida que o Senhor tem me dado. E nós, às vezes, somos causadores disso no coração das pessoas, só pela a forma como nós usamos as redes sociais. Então, o diabo, ele está fazendo de uma forma para a gente cada vez amar mais as coisas do mundo. E nós, vou repetir, nós que moramos fora, eu vejo que nós somos ainda mais tentados que o pessoal que está lá no Brasil, porque nós temos acesso a muito mais coisas. Então, é muito mais conforto, é muito mais acesso a coisas que lá seria muito difícil. Praticamente todo brasileiro, você talvez não se deu conta disso, mas praticamente todo brasileiro que mora na Europa, ele praticamente vive como se fosse um rico no Brasil. O acesso que você tem às coisas são ricos no Brasil para ter. Ah, mas eu moro num lugar bem pequenininho. Tira esse fator. Os lugares que o pessoal come, os lugares que você consegue passear, as roupas que você consegue ter. É uma pessoa que ganha muito bem. Só que aí isso daí começa a morar no meu coração. E aí o diabo ele vai usar isso para me fazer gostar do mundo, gostar do meu trabalho. E aí eu começo a ter mais desejo dos olhos, eu começo a ter mais desejo da carne, eu começo a ser mais soberbo. E é isso que nós estamos nos afundando. Então, respondendo à pergunta do começo, né? Como então viver nesse mundo tão mal, né? A resposta que eu mostrei para vocês, que às vezes a gente usa assim, mas não tem nada a ver. Isso, na verdade, a frase nada a ver que não tem nada a ver. Porque, infelizmente, a forma como a gente se entretém, que é assistindo, a forma como a gente leva a vida mostrando para os outros, tudo isso tem influenciado muito na nossa vida e na vida das pessoas. Então, como que eu deveria viver? É o que o texto de 1 João capítulo 2 fala para você. Eu gostaria de ler ele de volta com você. 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17. Você tem o texto aí? 1 João capítulo 2, não sei se você fechou, mas eu quero ler com você de novo, e agora a ênfase é no último verso, no verso 17. Tem aí o texto? 1 João 2, verso 15 a 17, diz assim, não amem este mundo, meus queridos jovens. Pessoal da igreja de Swindon, não sei se o pessoal de Oxford também está junto, ou da igreja que você for, por favor, não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando a gente ama o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, desejo pela carne, o desejo intenso por tudo que vemos, e o orgulho das nossas realizações e bens, a soberba da vida. Mas isso não provém do Pai, mas do mundo. Mas, meu querido, esse mundo passa. A Apple um dia vai passar. A Marvel vai passar. Star Wars vai passar. Tudo essas coisas vão passar. E com ele, tudo que as pessoas tanto desejam. Sabe, tudo isso que a gente está desejando, um dia tudo isso vai passar. Mas, quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Meu querido, a gente esquece que a nossa passagem por essa terra, ela é curta. A gente se esquece que nós temos dias limitados. E às vezes a gente vive como se fosse viver eternamente nessa terra. Mas o que o texto bíblico vem me dizer e vem dizer a você todas essas coisas vão passar. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus, esses sim vão viver para sempre. Todos esses desejos vão morrer, mas o que não pode morrer é o nosso amor para com Deus. Por isso eu gostaria de fazer um convite para você fazer uma autoavaliação nesse momento e pensar assim, poxa, será que eu tenho amado mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus? Será que eu fui percebendo as artimanhas do diabo na minha vida hoje, através dos desejos da carne, do desejo dos olhos, da soberba da vida? Porque todos nós, queridos, nós temos coisas a melhorar e nós precisamos pedir ajuda de Deus.
para que Ele transforme a nossa vida. Tem alguma coisa que você gostaria de falar para o Senhor? Senhor, por favor, me ajuda. Eu preciso de Ti. Senhor, eu quero amar mais as coisas de Deus do que as coisas do mundo. Você gostaria de falar isso para o Senhor? Então, eu gostaria de dar um tempo para você fazer a tua oração pessoal. Um minutinho. E depois eu vou estar finalizando por aqui também. Podemos orar? Então, se você quer amar mais as coisas de Deus do que as coisas do mundo, feche seus olhos, que a gente vai estar orando. Senhor, nosso Pai, nosso Rei, nós queremos te agradecer nessa noite, porque mesmo em meio a tantas atividades, nós tivemos várias pessoas que se conectaram aqui com família, jovens, adolescentes, pais, e o Senhor conhece as nossas dificuldades. Hoje a gente estudou um pouquinho sobre algumas das estratégias do nosso inimigo para nos fazer amar mais o mundo. Tanto esses desejos que nós temos dos olhos, da carne, essa soberba da vida, que na verdade também é um desejo de mostrar o que nós temos para as pessoas. Isso não provém de ti. Mas o diabo tem usado isso, Senhor, para a gente amar mais as coisas do mundo. Senhor, é só com tua ajuda que nós conseguiremos deixar isso um pouquinho de lado e procurar mais o Senhor. Senhor, eu vi a oração de cada um aqui. Cada um tem sua dificuldade, cada um tem seus problemas. Por favor, Senhor, nos ajude. Nós queremos e nós deixamos que o Senhor faça uma mudança em nossa vida. Nós pedimos que o seu Espírito venha ao nosso encontro e que o seu Espírito vá nos transformando, que ele vá nos moldando e nos ajudando a sermos cada dia mais parecidos contigo. Então, por favor, Senhor, abençoa a cada uma das pessoas que conectou ou que está vendo online de alguma forma. Por favor, Senhor, que durante essa semana a gente consiga entender algumas coisas que são muito importantes na nossa caminhada, mas nos dê força para já ir nos transformando dia após dia. E nesse dia, por favor, Senhor, nos ajude a continuar com essa autoavaliação e pensar o que nós podemos fazer para nos envolver cada dia mais com o Senhor. Porque o restante das coisas, Senhor, tudo isso vai passar. Eu quero me entregar em tuas mãos, assim como cada um que esteve aqui com a gente, pedir que eles voltem amanhã, que o Senhor não deixe o inimigo os tentar e que mais pessoas possam se unir para ouvir a tua palavra. É isso que nós te pedimos e agradecemos. Em nome do nosso bom mestre Jesus Cristo. Amém. Amém. Bem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou então. Olho em volta e sinto-me tão só, mesmo havendo gente ao meu redor. E percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem lhe quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Bem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão. E no chão só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel. E de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim.
tu tens o domínio de tudo nas mãos e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem lhe quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Eu quero já agora agradecer primeiramente a todos que estão aqui, né, que tiraram um tempinho do vosso dia para estar aqui conosco. Queria agradecer ao pastor também, Vinícius, por ter se disponibilizado a estar aqui conosco, e que Deus também continue a abençoar. Quero agradecer a todos que participaram e agradecer ao Davidson também pela música. Foi muito bom. E ao pastor Fabrício também, já vou deixar todos falarem. Foi uma bênção, pastor Vinícius, o pastor foi realmente usado por Deus e eu acredito que o Senhor vai continuar a ajudá-lo no seu ministério, né? Realmente, os prazeres da vida, muitas vezes nós nem percebemos, mas os prazeres da vida, eles nos levam para lugares muito negativos, né? Em vez de nós sermos o sal, as outras pessoas é que são para nós. Então, realmente, que o Senhor possa ajudar-nos e que nós estejamos aqui também amanhã, às 19h30, o mesmo horário de hoje. E quero ver todo mundo aqui. Olha, Deus já viu a carinha de todo mundo aqui, sabe quem está aqui. Então é para estarem aqui amanhã também, tá? E chamem mais pessoas. Eu não